Bem-vindos a mais um Por Dentro da Siemens, uma série com 12 episódios cheio de temas super legais para vocês ficarem sabendo sobre tudo o que está rolando aqui dentro da Siemens. Meu nome é Guilherme Valente e hoje nós vamos falar de um tema que é central para a nossa cultura e estratégia: diversidade, equidade e inclusão, né, Vivi? É isso mesmo, Gui. Meu nome é Viviane Chimansky, mais conhecida como Vivi. Como o Gui trouxe, vamos falar de um tema muito legal e entender como a Siemens, ela trabalha, ela cria políticas e processos para fazer com que essas pessoas realmente se sintam pertencentes aqui dentro. E é o tema do nosso episódio de hoje, que é a diversidade. Vai esse E a gente recebe a Adriana Lima, que é Head de Talent Acquisition, Diversidade e Inclusão aqui da Siemens no Brasil. Dri, bem-vinda. Conta pra gente o que é o Diversifica e como esse programa nasceu. Obrigada, Vivi, obrigada, Gui, pelo convite de estar aqui. Sempre muito importante e relevante a pauta de diversidade nas organizações e aqui na Siemens não seria diferente. Bom, o Diversifica é o nosso programa de diversidade e inclusão aqui da Siemens. Foi criado em 2018, então são 8 anos, né, de práticas, iniciativas de diversidade sendo implementadas. Lá atrás ele foi criado pela alta liderança, conectado com a pauta ESG, e com 4 pilares, né, naquele primeiro momento. O pilar de gênero, o pilar de pessoas com deficiência, raça e etnia e o pilar LGBTQIA+. E mais recentemente foi criado o pilar geracional, inclusive através de um dos nossos programas de aceleração de carreira. Ele foi criado por uma dupla de trainees, o que é bastante relevante, né? Um projeto criado dentro de casa por 2 jovens e que a prática geracional, iniciativas para tratar dessas diferenças geracionais foi implementado por 2 jovens. Então, hoje contamos com 5 pilares, portanto, e algo como cerca de 150 pessoas voluntárias atuando ativamente com as iniciativas. E cada um dos pilares temos a participação de 2 líderes conectados com os negócios, para fazer essa interlocução entre as pautas de diversidade e as necessidades de negócios. muito legal, né, Gui? Gui, agora olhando assim para toda essa jornada do Diversifica, né, a gente vê que tem várias frentes aí trabalhando. Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho aqui para gente quais foram os marcos mais históricos de tudo isso, né, que fizeram ali uma diferença aqui mesmo dentro da Siemens para quem está aqui no dia a dia. Conta um pouquinho para gente. Legal, Vivi. Imagina, né, nesse período, 8 anos de iniciativas, foram vários momentos emblemáticos, né, mas eu posso trazer aqui algumas das principais iniciativas. Então, eh, primeiro que foi a criação ali do Liderança Z, que foi o primeiro grupo mais direcionado, às iniciativas de gênero, de equidade de gênero. Nós passamos por um momento de iniciativas da Semana da Diversidade, então várias iniciativas, rodas de conversa, letramentos, palestrantes internos e externos, resumidos ali em uma única semana, então várias iniciativas centralizadas. O senso de diversidade, então também uma ferramenta muito importante de coletar informações das nossas pessoas, e liderar as iniciativas baseadas nessa escuta ativa. Hã, Tivemos também, inclusive aqui na Anhanguera, o lançamento do lactário, né, então no site Jundiaí, já tinha o lactário, lançamos aqui no site da Anhanguera também. Licença parental ampliada para relacionamentos, né, relações homoafetivas, famílias homoafetivas. Eh, Também tivemos recentemente,
o treinamento de vieses inconscientes para as lideranças e letramento racial, foram várias iniciativas, sempre direcionadas a ter ações intencionais dentro da organização, pensando também em criar um ambiente cada vez mais inclusivo e seguro para todas as pessoas. Então foram várias iniciativas, aqui eu trouxe, citei algumas mais emblemáticas, mas a gente continua com esse processo de evolução e transformação. Mas, ou seja, né, mudança que vem de dentro para fora, né, que começou aqui internamente com a própria liderança e os colaboradores da Siemens e que hoje está reverberando cada vez mais, né? Exato, e Gui, é um programa, fortalecido e bastante reconhecido internamente e externamente também. Então, eu Isso é particularmente muito legal. consigo perceber, nos momentos ali de recrutamento e seleção, candidatos que ao longo do processo de entrevista cita o Diversifica, então conhece, né, é um programa interno Siemens, mas com uma repercussão também externa. Isso é um valor importante, né, para o nosso negócio. Isso é muito legal, porque não é só uma responsabilidade social, né. Mas, Dri, traz um pouquinho pra gente como que isso se conecta no dia a dia. Como que a gente vivencia tudo isso aqui dentro? Bom, primeiro que a pauta de diversidade é uma pauta estratégica para as organizações, de uma forma geral, tanto Siemens quanto empresas de mercado, né. É bastante perceptível que empresas diversas também, têm resultados diferentes, né. Algumas pesquisas, inclusive, recentes da McKinsey, por exemplo, traz um indicador super, relevante que empresas com práticas de diversidade embasadas, com nível de maturidade alto, práticas já bem estabelecidas, têm um indicador, de 66% a mais de facilidade de ter processos com inovação, sejam nos seus produtos, no seu portfólio em geral, o que significa que, de fato, empresas diversas têm um resultado diferente. Resultado no engajamento das pessoas, no poder de pertencimento, na sensação, no senso de pertencimento dos funcionários. Então, de fato, é um diferencial competitivo extremamente estratégico. Não, que legal, porque no ambiente corporativo, quando o assunto é diversidade, essa pergunta vem sempre à tona, né? Se gera resultados, e você trouxe muito bem aí que a inovação faz parte, inclusive, de todo esse processo quando a gente tem uma equipe diversa, né? Exato, Gui. E parece meio óbvio, né, mas equipes diversas pensam diferente, eh, têm um olhar diferente, para soluções, perspectivas diferentes. Então isso, na prática, se observa realmente, uma melhora na produtividade, na eficiência Com dos certeza. produtos e serviços. Muito bom. Agora mergulhando um pouquinho, né, nesse contexto do diversifica, como que esses colaboradores se sentem, né, no dia a dia, né? Você trouxe essa parte de pertencimento, mas como eles são impactados? Você poderia trazer algum exemplo de algum pilar, ou um testemunho de algum colaborador que já tenha pontuado algo do tipo? Vivi, eu posso destacar, nesse sentido, a segurança psicológica, né, quando você tem práticas de diversidade, equidade e inclusão bem estabelecidas, as pessoas, elas são quem elas se sentem bem e confortáveis em ser quem elas são. Então o fator segurança psicológica e senso de pertencimento, é bastante visível entre, as pessoas, né. Eh, e eu posso citar aqui algumas iniciativas, dos pilares, né, então o pilar LGBTQIA+, guia de diversidade, colocando, e dando educação a essas pessoas no sentido de como abordar o que eu faço e o que eu não faço, né, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer.
E sem dúvida a gente incentiva o máximo respeito com todas as pessoas, né? Respeitar nome social, por exemplo, de pessoas trans, respeitar o pronome e evitar, obviamente, brincadeiras de mau gosto, situações que vão deixar as pessoas desconfortáveis. Então, ter esse ambiente seguro, eu acredito que seja realmente fundamental acima de qualquer outro benefício que um programa de diversidade tem nas organizações. Quando a gente fala, por exemplo, de espaços para pessoas com deficiência, recentemente, uma iniciativa que a gente acabou de lançar, o programa Horizonte, que é um programa de capacitação de pessoas com deficiência em parceria com o Senai. Então, são 20 profissionais com deficiência recebendo uma trilha específica de desenvolvimento durante 2 anos. E não é só realmente a contratação, é de fato trazer essas pessoas para dentro da Siemens, para que elas se sintam realmente incluídas, com todo o suporte, acessibilidade, e participação nesse projeto em especial de outras áreas da Siemens, justamente para que essas pessoas se sintam muito bem acolhidas e que todas as necessidades de acessibilidade sejam de fato check, né? Sejam feitas Muito legal. em curto espaço de tempo. Eu tenho uma pergunta, mas eu também queria contribuir aqui com a Adri, pois eu já fui um aliado do pilar do LGBTQIA+, no programa Diversifica, e só os momentos de troca e conversa, quando a gente se reúne até hoje, né, abrindo esse espaço para trocar dificuldades, experiências, conquistas, já é muito positivo, né? Também participei de um curso de letramento racial, né, dado pela Suzane Jardim, uma professora da USP, renomadíssima sobre esse tema. E para mim, enquanto pessoa branca, foi um divisor de águas esse curso que a E Siemens esse letramento, Gui, ele é muito respeitado. As pessoas lembram desse letramento racial com a Suzane, mesmo até tendo hoje, até né? hoje, é um marco, é É realmente ali incrível. emblemático. Foi de fato uma aula. E até puxando o gancho que você trouxe, né, sobre o pilar de raça e etnia, também temos uma iniciativa bem bacana que é ensino de inglês para essas pessoas, né. Então existe uma ferramenta interna chamada LearnLight, e para o grupo de pessoas pretas e pardas foi criado, de fato, uma trilha específica com rodas de conversas com profissionais experientes, quem tem o inglês fluente, dando a oportunidade, inclusive, de participar ativamente, sendo professor, sendo monitor de aulas específicas. Justamente porque a gente entende a real necessidade de fazer essa ação afirmativa e intencional para o desenvolvimento desse recorte. Muito legal, já que o Gui contribuiu, eu também vou querer contribuir. Por favor, Adri. No meu time eu tenho pessoas dentro do pilar deficiência, né, pessoas com deficiência. E uma coisa muito legal que uma vez ela trouxe para mim, é que quando ela começou a trabalhar aqui e ela começou a participar do pilar, ela pensou: "Ai, mais uma historinha que vai ser contada". E não, ela falou que aqui na Siemens é uma coisa que acontece real, verdadeiro. Então ela está dentro do pilar, ela se sente pertencente de tudo isso aqui, e ela sabe que a Siemens trabalha a favor para contribuir que com esse pilar, não só esse, né, como todos os outros que a gente tem ouvido falar aqui nessa conversa, tem trabalhado para realmente fazer com que esse grupo faça parte da nossa empresa. Então isso é muito legal. É genuíno, né, Vivi? Isso, é genuíno. Muito bom. Mas eu tô com uma curiosidade aqui, Dri. Você comentou sobre o guia da McKinsey, né? Mas e no contexto brasileiro? Quais são os desafios aqui, no Brasil que o guia aponta? Gui, sabemos que o Brasil, tem uma desigualdade socioeconômica profunda, né, visível. Eh, e
impacta nas organizações também. Afinal, a Siemens é um reflexo, do Brasil, da população regular do Brasil. O que significa que é importantíssimo que a gente tenha ações afirmativas e intencionais, justamente para trazer representatividade de mulheres, representatividade de pessoas pretas e pardas, representatividade de pessoas com deficiência e todos os outros recortes, né. Então, as ações afirmativas que são feitas são essenciais para, de fato, aumentar a representatividade. Vou trazer, um exemplo relacionado à equidade de gênero, que a gente, enfim, monitora todos esses indicadores, né. Então, quando a gente fala de mulheres na força de trabalho, em 2021 eram 28%. Agora em 2026 estamos em 33%. Então, esse crescimento, essa tendência de aumento de representatividade, ela de fato reflete as iniciativas que são propostas pelos pilares, pelas pessoas voluntárias, pelas lideranças dos pilares. Excelente. Quando a gente fala de mulheres em posições técnicas ou posições business function, em 2021 eram 19%. Agora, em 2026, estamos com 25%. Uau. Uau. Então, é um avanço, a gente sabe, da dificuldade, né, continua sendo bastante desafiador, existe, de fato, muitas oportunidades ainda quando a gente para pensar em eh, iniciativas futuras, mas é um passo importante que já foi dado com relação a esses indicadores relacionados a mulheres, por exemplo. E uma das iniciativas, né, que também acabou sendo fundamental para o atingimento desses indicadores, é o fato de termos 50% de meninas no programa de estágio. Então, de fato, é trabalhar na base e acompanhar o desenvolvimento e a carreira, das mulheres dentro da organização. Bom, então agora nós vamos ouvir alguns depoimentos curtos de colaboradores da Siemens que vivem esse tema na prática no dia a dia. Pessoal, eu sou Robson, tenho cerca de 17 anos de empresa e atualmente sou um líder dentro da companhia. Diversidade para mim atinge em muitos aspectos, né. Sou um homem preto, também com deficiência auditiva e dentro dos últimos anos aí tem vivenciado muitas coisas, não só dentro do programa de diversidade da Siemens, como também na minha vida. E diversidade chegou de uma maneira mais forte para mim, depois que eu tive os meus filhos. Depois que eu comecei a entender o impacto que vieses inconscientes podem, atingir, os meus 2 pequenos. Então, em 2018, mais ou menos, eu comecei a, ter isso mais latente na minha vida, entender como que o Luca e a Sofia, como 2 meninos, né, um menino e uma menina de pele preta, poderiam se estabelecer bem na sociedade, sem sofrer com preconceitos pelo tom da sua pele, né, ou sem vieses inconscientes e, entendi que eu preciso ser uma força e um motor dentro desse tema de diversidade. E aí dentro da Siemens, eu sempre me senti abraçado pelo tema, sempre me senti acolhido pelas pessoas e decidi então ser um porta-voz do tema de diversidade e inclusão, para ajudar a colocar, no pensamento das pessoas que estão ao meu redor e com quem eu colaboro, que diversidade é um tema fundamental. Qual a mudança que eu posso fazer como um porta-voz de diversidade e inclusão dentro da empresa? É ajudar as pessoas a entenderem as particularidades, os recortes e o porquê que a gente precisa, de forma urgente, acabar com os vieses inconscientes, entender que as pessoas precisam ter as mesmas oportunidades e precisam ser abraçadas e precisam ter as suas particularidades compreendidas. Olá, pessoal. Meu nome é Letícia, tenho 31 anos
iniciei aqui na Siemens através do projeto Horizonte, um projeto pensado em pessoas com deficiência, né, pessoas com diversos tipos de deficiência, aonde eles pensam de uma forma não padronizada, mas sim personalizada. Quando nós chegamos aqui na empresa, é pensado sempre no nosso bem-estar, nas nossas questões e necessidades do dia a dia, para nos receber da melhor forma. Acho um projeto importantíssimo, tanto socialmente quanto pessoal, para nosso crescimento. Eu, como uma mulher cadeirante, poder ocupar aqui um cargo e crescer profissionalmente, ter conhecimento, compartilhar experiências. Esse é o grande intuito do projeto Horizonte, além de abrir oportunidade e representatividade. Olá, meu nome é Everton Lopes, eu sou head aqui da unidade de Service Execution, hoje dentro da DI. Prazer. Hoje eu venho falar aqui do Diversifica e contar um pouquinho aí como minha história começou de dentro do Diversifica. E ela começou alguns anos atrás, um pouco antes do nascimento dos meus filhos, onde a Siemens já investindo bastante dentro da diversidade, eu pude aí usufruir do benefício de licença parental de 6 meses aí para cuidar dos meus filhos. Então foi assim uma grande experiência que a Siemens me proporcionou e a partir daí me integrei cada vez mais dentro do grupo de Diversifica e ali podemos dizer que nós tivemos ali dois grandes impactos para mim. Um pelo lado pessoal, onde a riqueza de perspectivas, de conhecer pessoas diferentes, ela me trouxe a oportunidade de ver que o mundo é um mundo plural. O mundo de diversas pessoas com diversas perspectivas. E pelo lado profissional, agora falando como líder, essa diversidade ela é muito importante para a geração de ideias. Então, diferentes perspectivas e diferentes pessoas que têm histórias por detrás, isso traz uma riqueza muito grande na geração de ideias, de perspectivas, trazendo ali análises críticas muito diferentes para que a gente possa sempre avançar. Isso se alinhando muito com o propósito da Siemens, que é a área de inovação. Então, precisamos de ideias, perspectivas diferentes para inovar e seguir na nossa história como Siemens. Nossa, Gui, que legal, muito legal, Adri, a gente ouvir esses depoimentos tão poderosos, né, tão bacanas assim, e perceber que realmente essas pessoas elas se sentem pertencentes aqui a esse ambiente. Mas Adri, como que a Siemens ela garante que essas experiências positivas se multipliquem aqui dentro? Bom, Vivi, eu acho que uma forma de multiplicação, né, desse valor que é a diversidade e a inclusão, eu citaria os próprios voluntários, as pessoas voluntárias, né, o espaço que de fato elas têm dentro da organização, dentro do Diversifica, e sem dúvida o papel importante da liderança, né, então a gente tem esses 2 pilares, né, os colaboradores de uma forma geral, os voluntários e o papel do líder, que é um papel de quebrar barreiras, de ser interlocutor da pauta de diversidade no seu próprio grupo, na sua própria equipe, ser um facilitador, um multiplicador. Ou seja, o papel do líder é fundamental para multiplicar, a pauta de diversidade, além do Diversifica, né. Então, a gente sempre coloca que, diversidade não é um tema de PNOU, não é o tema único exclusivamente do Diversifica, mas é um tema meu, seu, do Gui, Todos nós. de todos nós, e o papel do líder é fundamental, pensando em multiplicar, e dar voz às necessidades reais, inclusive das nossas pessoas, e claro, conectar as necessidades do negócio. A gente vem, eh, inclusive nesse momento, falando muito sobre o reposicionamento do Diversifica. De fato agora uma outra roupagem no sentido de estar mais conectado, às necessidades do negócio, falar mais sobre o papel do líder, o papel decisório do líder no momento que ele, vai recrutar,
um novo colaborador, no momento que ele vai promover alguém da equipe dele, no momento que ele vai definir entre a equipe quem participa de um treinamento local, de um treinamento internacional, por exemplo. De fato, ele utilizar todo o conhecimento que ele capturou até agora com os letramentos, os treinamentos de diversidade e colocar em prática nesse momento decisório, né? Eh, Esquecendo o viés inconsciente que é normal que a gente tenha, mas que ele possa, nesses momentos chaves de uma jornada do colaborador, deixar de lado qualquer tipo de viés, de preconceito e utilizar os conhecimentos e multiplicar exatamente nessas etapas chaves, e decisórias da liderança. Perfeito, muito bom. Mas Dri, agora eu queria entrar um pouco sobre o que a gente ainda precisa melhorar, né? Você trouxe avanços e números super inspiradores, né? Mas na sua opinião, quais são aqueles gargalos que ainda precisam de atenção? Né? Bom, Gui, eu acabei comentando inclusive um pouco antes sobre isso, mas é o papel, da liderança, né, em todas as ou pelo menos na grande parte das conversas que nós temos nos fóruns com, colaboradores, o papel da liderança sempre é colocado como um ponto-chave. E a gente entende que é um ponto-chave mesmo, de transformação para um nível, de práticas de diversidade ainda mais elevado, né. Então, a gente entende que o que a gente fez nesses 8 anos até aqui, não vai levar, o programa para um próximo nível de maturidade da mesma forma. Então a gente vem falando muito sobre, o papel da liderança em momentos decisórios, de termos uma Siemens cada vez mais segura para as pessoas serem quem elas são, sem medo de represália, sem medo, de se colocar quando for necessário, e vieses inconscientes. Então a gente já fala, de ter novas oportunidades, novas turmas de treinamento e um novo reposicionamento do Diversifica, para justamente alcançar esse próximo nível e continuar com essa transformação que a gente tanto busca, né, porque a gente sabe que é uma transformação positiva para cada um de nós, seja falando no universo corporativo ou pessoal também, né, uma transformação pessoal. Muito legal, Adria. Tá tudo tão conectado, porque eu ia perguntar sobre a liderança nesse exato momento. Você já trouxe na sua fala. Eu achei muito legal, porque eu acho que é isso mesmo. A liderança, ela é o espelho. E os colaboradores, eles seguem, né, esse movimento. Mas como individualmente a gente pode contribuir no dia a dia? Não com o olhar de liderança, mas o olhar de colaborador mesmo, que está ali em contato com esses colegas. Como que a gente pode contribuir para essa evolução como colaborador? Boa pergunta. Nossa, eu acho que observar, é ser um bom observador, observar o que está acontecendo do seu lado, o que está acontecendo na sua equipe, o comportamento das pessoas e ter a oportunidade de compartilhar, inclusive, o que já se aprendeu, né. Eu acho que quando a gente pensa de uma forma coletiva e compartilhar conhecimento, é onde a gente consegue pulverizar aquilo que a gente já capturou, já entendeu e pode multiplicar boas práticas, né. Então, é o papel individual de cada um, mas pensando, num resultado coletivo. Então eu vejo, sendo muito importante que cada um de nós observe o que está acontecendo. E claro, tenha também um olhar, para o mercado, práticas que já estejam acontecendo, eh, quem visita cliente, existem, né, alguns clientes que também estão com práticas de diversidade super bem implementadas e robustas, que a gente possa ter esse espaço, de conversa e de troca. Então é um papel de todo mundo, né, meu, seu, de todo mundo, para um coletivo, um resultado positivo. Eu
Eu acho que é plantar a semente de diversidade em cada uma das equipes e sem dúvida a gente vai colher algo muito, muito melhor lá na frente. Com certeza, é um exercício diário, né? É um exercício diário e individual, mas que coletivamente, obviamente, vai ganhar mais força. Perfeito. Muito inspirador, né, Sim. Vivi? Muito obrigado, Dri, por esse bate-papo. Mas antes da gente encerrar, a gente já está se encaminhando aqui para o final do episódio. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Olha, diversidade, de fato, não é dar aquele checked em uma atividade pontual, única, específica. É muito mais do que isso, é uma trajetória de transformação e de aprendizado. Então, eu colocaria essa sementinha em em cada um para que a gente pudesse colher uma Siemens ainda mais diversa, segura e justa para todas as pessoas. Muito bom, Dri. Muito obrigada aí pela sua participação. Muito inspirador ouvir você falar tudo isso, trazer tudo isso pra gente e fazer parte de tudo isso, né, Gui? Muito legal. Muito legal mesmo. Obrigado a você por estar nos ouvindo, por estar nos assistindo. Fique por dentro aí dos próximos episódios, por dentro da Siemens. Se você quiser mandar uma perguntinha, quiser mandar alguma pauta, a gente vai estar aqui bem antenado para ouvir você e considerar aí o tema que você trouxer para a gente aplicar aqui nos próximos episódios. Muito obrigada, gente. É isso aí, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.